tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor, pela sua misericórdia, nos deu direção de voltar aqui de novo, nessa praça. E ali na frente tem uma igreja católica, ali tem uma Internacional da Graça e mais adiante tem a Universal. E a gente está aqui para poder pregar o Evangelho e anunciar o Senhor Jesus. A gente tem conhecimento de que ambas dessas igrejas que eles têm pregado é totalmente contrário ao que está escrito. Mas é por causa destes homens e mulheres que estão na rua, sentados para ouvirem a verdade e ouvirem o Evangelho, para que Deus, em sua infinita misericórdia, compadeça de cada um e o Espírito Santo de Deus os leve ao arrependimento. Vou pregar um pouco a palavra do Senhor. Deus abençoe no nome de Jesus. Quero ler nesta tarde uma mensagem do Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito Santo. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João. João foi um dos apóstolos. E este apóstolo, no livro de Apocalipse, ele foi arrebatado. Foi arrebatado no Espírito. E ali Jesus Cristo, em revelação, mostrou ele as coisas que brevemente devem acontecer e as que ainda hão de acontecer. João capítulo 15. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Neste mesmo Evangelho, no capítulo 3 e no versículo 27 diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Jesus, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E estes homens de Deus, apóstolos do Senhor, que tiveram o privilégio de andarem com Cristo na terra e de ouvir palavras que até os dias de hoje a mente humana não consegue compreender, não consegue discernir, porque essa palavra, ela é espiritual, é uma palavra eterna, ela fala coisas de que a ciência não pode explicar, as religiões tampouco,
A sabedoria deste mundo, ela é loucura diante de Deus. Mas Deus manifestou a sua sabedoria na loucura da pregação. E Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas para seguir Jesus, para vir após Ele, o homem terá que renunciar à sua própria vida. Ele tem que aborrecer a própria carne, a própria vida, e assim tomar a cruz, e dia após dia seguir as mesmas pisadas. Porque sem Jesus o homem não pode fazer coisa alguma. Sem a presença dele, o homem não pode andar com Deus. O homem não pode manejar a sua palavra. O homem não pode discernir o que contém as Santas Escrituras. Ele é a videira verdadeira. Ele é o caminho. Ele é a esperança. Ele é a verdade. Nele está a vida, pois Ele é a vida. Mas o homem só pode chegar até Ele se o Pai trouxer. E o Espírito Santo é quem convencerá o homem na terra, para que ele escolha, para que ele decida. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Agora ele prossegue para o prêmio da soberana vocação de Deus. Agora, a vida do homem que vive por Cristo, agora ele viverá. Os seus passos serão confirmados. A sua vida terá direção. E tudo quanto ele pedir no nome dele será concedido pelo Pai. Porque Jesus Cristo fala: pedi e dá-se-vos-á. Mas o homem, quando está cheio do Espírito Santo, ele não vai pedir casa, ele não vai pedir apartamento, ele não vai pedir dinheiro, ele não vai pedir bens materiais. Sou homem sujeito às mesmas fraquezas. Mas quem está com Cristo aí é uma nova criatura. Amém? E o homem cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus o guiará em toda a verdade. Porque as tentações da carne, as sedições deste mundo têm transtornado a mente dos homens. Mas o outro, que propriamente, voluntariamente, depois que ouviu a voz do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho, o convite de Jesus Cristo,
só nele, o homem pode dar fruto, porque fora dele o homem não consegue produzir coisa nenhuma. A Bíblia diz: produzir fruto digno de arrependimento. A direção do homem agora terá sentido, porque não é mais o eu querer fazer, mas é a vontade dele que se apraz. E a vontade de Deus, ela é perfeita, agradável e boa. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Jesus disse: vós se estiverdes em minha palavra, porque aquele que ama Jesus, ele guarda os seus mandamentos, o Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada. Amar Jesus Cristo é guardar os seus mandamentos, é andar conforme a sua vontade, produzindo frutos de justiça, andando não segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida que estava em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora não vivo mais eu, mas vivo para o Filho de Deus, que me regenerou, que me salvou, que me limpou, que me deu uma esperança. E agora posso tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E esta mensagem que o apóstolo João escreveu, este texto sagrado, que diz que Deus é o lavrador, que Jesus Cristo é a videira verdadeira, e o homem, ele só pode produzir fruto se ele estiver em Cristo. Os discípulos pregaram: vós o mandato do Senhor em toda a terra. Eles anunciaram aquele Senhor que no tempo em que antecederia a sua crucificação, lhes havia dado mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O mundo não vos pode ouvir, porque não sois do mundo, mas o mundo me odiou. Certamente odiará também a vós, mas é para que sirva de testemunho, porque essa palavra, ela não acaba, ela dura eternamente. A promessa que ele fez, o que está escrito, é que ele vai voltar, e enquanto seus ceifeiros estiverem na terra, eles pregarão, e frutos seriam dados, porque Deus é que dará o crescimento, porque nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, para que a glória, a honra seja dele. Apenas somos ministros do Evangelho, testemunhas de Jesus Cristo, porque isto não é filosofia. Evangelho não é entretenimento. Evangelho
não é aula teológica. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é boas novas. Evangelho é mostrar, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, Jesus Cristo como a razão, como a pedra principal, como a esperança para todo ser vivente, todo ser que respira. Porque o tempo é chegado. O Evangelho é vindo até vós. E sereis novas criaturas. E se arrependerem, se converterem de seus maus caminhos, arrependerem de seus pecados, então Jesus Cristo vos receberá. Porque ainda a velha criatura estiver predominando, reinando sobre o homem vai ouvir a mensagem, entrará em um ouvido, sairá pelo outro, não descerá o coração, mas quando ouve, ele escuta a mensagem. E o escutar aqui é diferente de ouvir. Escutar é o homem ser praticante da palavra de Deus, é o homem guardar na tábua de seu coração o que está escrito, e ele consequentemente começará a dar fruto, porque a palavra de Deus é uma semente. Jesus Cristo um dia disse a parábola do bom semeador, e o semeador é Jesus Cristo. A semente é a palavra de Deus, e as terras pelas quais a semente iria cair, representando os seres humanos, o homem, a mulher, o rico e o pobre, o preto e o branco, o europeu e o brasileiro, o asiático e o africano, todos e todas. A primeira semente, ela cai à beira do caminho. Jesus diz que as aves do céu vieram e tragaram aquela semente, para que a semente não descesse ao coração, mas só que as aves dos céus não é os passarinhos que voam. Jesus fala, é o diabo. O diabo veio e tragou a semente que foi semeada. A pessoa que estava à beira do caminho. E aquela pessoa, ela não pôde dar fruto, porque ela crê por um breve momento, mas depois Satanás tira aquela semente, põe a dúvida, coloca incertezas, e ela fica ociosa, ela fica cheia de dúvida, e portanto ela não consegue produzir o fruto perfeito, o fruto de arrependimento. A segunda semente, a palavra de Deus, ela caiu sobre pedregais, e são aqueles que com prazer recebem a palavra, mas como não teve umidade, porque caiu entre pedregais, ela não pôde crescer. Jesus até diz que ela recebe com alegria, mas na primeira perseguição, na primeira tribulação, ela abandona, ela se esquece, ela se desvia, e ela não dá fruto. Qualquer pessoa que já passou nesta terra, ou que ainda está vivo, e que tem escutado a mensagem do Evangelho, ela se enquadra
na parábola do semeador. A pessoa escuta a palavra de Deus e ela acha legal, ela acha bonito, ela até sente prazer, ela até gosta, mas depois que a perseguição vem, ela se esquece da palavra, porque ela vai buscar recursos em outras coisas. Ela vai para a cachaça para tentar esquecer da realidade da vida. Ela vai para o mundo das drogas para tentar esquecer dos problemas. A perseguição chega, a luta chega, as adversidades vêm, as tribulações, mas a Bíblia diz em Atos capítulo 14 que o reino de Deus importa-nos entrar com muitas tribulações. É com tribulação, porque Jesus disse que não seria fácil. No mundo tereis aflições. Jesus disse que os breves momentos, estes breves momentos de tribulação, de aflição, são passageiros. O homem não vai sofrer eternamente. Se ele estiver em Cristo, aqui na terra, ele passa necessidade, ele enfrenta baixos e altos, ele passa por caos, por dificuldades. Mas o Evangelho é isso, é o homem sofrer, é o homem chorar, é o homem prantear, mas a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória. Fui excelente, porque nem a prata, nem o ouro pode oferecer a paz que o homem necessita. A diversão em um jogo de futebol, em escutar um funk, ou um sertanejo, ou um rock, não pode te dar paz. Esta paz que Jesus diz é uma falsa paz. A paz que o mundo dá é uma falsa paz. Você fica anestesiado, mas depois passa o efeito do álcool, depois acaba a brisa da maconha, depois acaba o efeito das drogas. A alegria de homem deitar com a mulher no motel, acaba o prazer, e depois ele vem a realidade. Tudo se torna pior do que antes. Ele fica naufragado, ele fica perturbado de espírito, ele fica perdido em uma sociedade que está buscando interesses próprios. É um querendo ficar rico, outro querendo ficar famoso, outro querendo chegar no topo, outro querendo se tornar celebridade. E a pessoa decaída, porque o pecado é a causa de um vazio tão grande que o homem nutre na sua alma e só é preenchido pela presença de Jesus. Está escrito em Atos capítulo 3 e versículo 19: arrependei e convertei, para que vossos pecados sejam apagados, e assim chegam os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ela se sente prazerosa, mas depois que a perseguição chega, a tribulação vem, ela se esquece de como era a palavra. A terceira semente, ela cai entre espinhos. Jesus diz que os espinhos são as preocupações desta vida, as ambições, as riquezas, e sufocam a palavra. A pessoa não consegue dar fruto, porque ela não sabe se ela quer Jesus ou se ela quer mundo. Ela quer ostentar, ela quer desfrutar de tudo aquilo que o dinheiro oferece.
Porque quem tem dinheiro tem carro bom. Quem tem dinheiro vai para países ricos, viaja todo ano, come do bom e do melhor. Mas rico para com Deus não é aquele que ajunta tesouros para si. Porque a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Jesus fala no Evangelho de Marcos, no capítulo 8 e versículo 36, o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Porque aquele que procurar salvar a sua vida, perderá a outra vida. A outra vida é a vida eterna. E aquela palavra que foi sufocada pelos cuidados da vida, a pessoa está preocupada com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber. Ela está preocupada com os bens materiais. O ladrão olha e rouba. A traça e a ferrugem vão corroer. Tudo aqui vai se tornar em nada. Aonde seu coração estiver, estará também o teu tesouro. Se o teu coração estiver na palavra de Deus, aí você está guardado por Deus. Se teu coração for Jesus Cristo, ainda que você morra, Ele vai te ressuscitar para te dar os galardões da vida eterna. Porque o sofrimento não foi capaz de tirar a esperança que você depositou nele, porque ele não mentiu para ninguém. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que quer viver uma vida piamente com Jesus Cristo sofrerão perseguição, resultará tribulação, sofrimento, mas é as consequências que o homem tem só por ele não abandonar a Cristo, só por ele não rejeitar a cruz. Porque o mundo jaz do maligno. Mas você tem que escutar, quando você liga a televisão, o Edir Macedo pregando prosperidade. Mas Jesus pregou, vende tudo. Você liga a televisão e você vê o padre pregando mentira, pregando heresias, dogmas e doutrinas de homens. Mas Jesus Cristo pregou, Deus é Espírito. Mas você liga a televisão, liga o rádio, e está alguém usando a Bíblia e falando coisas de Deus vai te dar X. Se você dá tanto para Deus, lança no altar, coloca tudo no altar, e você coloca até a sua alma. Faz um pacto com Deus. Aqui Jesus disse que ninguém pode dar fruto se não estiver nele. E o Pai tem que trazer. Porque não foi nós que escolheu ele, mas ele que escolheu nós. Não foi nós que amou ele, foi ele que nos amou primeiro. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Jesus Cristo não tivesse vindo a esta terra, não tivesse ido ao madeiro, até hoje estaríamos perdidos. Até hoje estaríamos mortos em nossos pecados, ofensas e delitos. Mas a longanimidade, a benignidade de Deus e o seu amor, conforme Ele usou para conosco, de grande misericórdia,
enviando o seu Filho, que veio a ser a redenção. Pois todos aqueles que nele crê no Senhor Jesus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças e de toda a tua alma, amarás o Senhor teu Deus assim. Serve a Jesus e abstenha-se da imundícia da carne, para você ser santo. Não é você mudar de cidade para outra. A Bíblia diz que os 4 jovens judeus serviram a Deus lá na Babilônia, e aquele império era o mais poderoso, a monarquia do rei de Babilônia era um grande poder, uma grande autoridade, mas eles não se contaminaram com as iguarias do rei. Eles não se contaminaram, porque propôs em seus corações se manterem puros a Deus, retos a Deus. É no seu coração que você faz a sua escolha. A boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Jesus diz que todo aquele que me confessar diante dos outros, eu também o confessarei diante de meu Pai e de seus santos anjos. Moisés, ainda quando era jovem, ele fez uma escolha. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou a prata e o ouro do Egito para adquirir maiores riquezas, o vitupério de Cristo, e sofrer com seus irmãos. Talvez se Moisés tivesse aceitado o ouro do Egito, ele teria chegado ao topo, seria um novo faraó do Egito, mas ele rejeitou. Foi uma escolha que ele fez. E quando Moisés rejeita, ele não estava já velho, ele estava novo, na sua mocidade. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque quanto mais o homem fica velho, mais resistente ele fica. Deus fala com ele, e ele pensa que está escutando voz. Ele pensa que está alucinado. Ele pensa que está louco. Mas quando alguém escuta o Evangelho, a luz da palavra adentra em seus pensamentos, em seu coração, e discerne as intenções que existem lá. E Jesus, por sua misericórdia, te dá a chance de você o aceitar e ele confessar você um dia diante do Pai, porque ele quer escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Alegrar, a alegria do homem é de seu nome está escrito no céu. Aquela semente que caiu entre os espinhos, a pessoa esteve tão preocupada com a vida. Tem várias passagens na Bíblia que diz: um homem rico que viveu a sua vida regalada, esplendidamente, mas depois que morreu, ele foi para o inferno. Mas em vida gastou o seu bem, usufruiu do bem e do melhor, viveu como quis. A escolha dele foi as suas consequências, e a maior consequência foi ele ter sido jogado no inferno. E a quarta semente, ela caiu em uma boa terra. São aqueles que ouvem a palavra e guardam
E eles produzem frutos, uma 30, outra 60 e outra 100. Mas só podem dar fruto se estiverem em Jesus, se estiverem na videira verdadeira, se estiverem na palavra. Não podem sair nem para a esquerda, nem para a direita, mas prudentemente andar no caminho da verdade, andar nas mesmas pisadas de Cristo Jesus, porque ele, sendo tentado, ele não cometeu pecados. Ele foi tentado por Satanás, mas não pecou. Ele rejeitou a proposta do diabo, porque permaneceu firme no propósito de Deus. O Evangelho é para te oferecer salvação, mas a mensagem da cruz que está sendo pregada não é para te dar carro, não é para te dar mansão, não é para te dar empresa, é para te tornar cidadão do céu, seguidor de Cristo, viver com Ele, andar com Ele e andar nesta terra cheio do Espírito Santo, porque o homem cheio do Espírito Santo, ele vai andar, mas não será enganado. Ele vai andar na terra e Cristo Jesus será a sua âncora. Cristo Jesus será o seu auxílio. Cristo Jesus será a sua veracidade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, porque brevemente Ele vai voltar. É no momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, e aqueles que estiveram nele serão arrebatados de uma parte a outra, e eles serão levados para onde Ele está. Todos nós estejaremos também, porque fiel é o que prometeu. Passarão o céu, passarão a terra, mas esta palavra não passa. Tudo quanto pedir em meu nome, o Pai concederá. O que ligares na terra será ligado no céu. Este é o poder, esta autoridade que Cristo deu para a sua igreja, de ter esta palavra, de tornar o homem conhecendo e conhecer o que Jesus mandou pregar. E a pregação é simples, é arrependimento. Converta-se de seus maus caminhos e volte para o Senhor teu Deus, porque grandioso é em perdoar, Ele é rico em misericórdia. Ele tem na sua mão uma pá, Ele vai ajuntar na sua eira o seu trigo, mas o machado está junto da raiz, e toda árvore que não produz fruto será cortada e será lançada no fogo, e o fogo queimará como queima a palha. Mas não queira ser lançado fora. Venha até Ele, e aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Então queira por amor de tua alma servir a Jesus, andar com Ele e viver para Ele, porque o tempo é chegado, os dias são maus, mas você tem a palavra de Deus como bússola, como manual, para que você busque o conhecimento, busque a sabedoria e ande em santificação.
em comunhão com Deus, ame a Deus e despreze o que o mundo está te oferecendo, para que você tenha paz, e paz com entendimento. Amém? Que Deus venha em seu espírito te conceder este arrependimento, porque o arrependimento vem dele. É ele que leva o homem ao arrependimento, para o homem conhecer a verdade de sua palavra. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Um jovem ali estava sentado ali, estava ouvindo a mensagem. O Senhor venha convencer essas almas do arrependimento. Eles venham buscar a graça de Jesus enquanto é tempo. Deus abençoe, irmãos. Fique na paz.